Se o seu desejo é empreender com o crochê, viver de vendas que girem em torno do seu produto, da sua peça em crochê, você assiste esse vídeo até o final, ou melhor, ouça esse vídeo até o final. E se gostou, não esqueça de deixar seu comentário, a sua curtida, compartilhar. E se não me segue, já me segue aqui nesse canal que me ajuda nesse crescimento aqui. Se o seu desejo é empreender com o crochê, fazer dinheiro com o crochê, você não pode ser uma mente fechada. Você precisa ter uma mente aberta para criar as suas oportunidades. Eu vou falar do que eu vejo no cenário do crochê. A maioria. Todas sempre produzindo massivamente. Todas não, é muita coisa. A maioria produzindo massivamente crochê, mas na hora de vender, não conseguem vender pelo preço que deseja. Porque preste atenção, produzir crochê, fazer crochê, se torna fácil, simples, depois que se aprende. Conforme você vai colocando os pontos, fazendo os testes, produzindo várias peças, se torna fácil, se torna simples. Produzir, fazer, executar uma peça em crochê. Agora, fazer negócio com crochê, você precisa de organização, mente para pensar. E quando você está hiperfocada somente na produção, você não consegue ver oportunidades de fazer dinheiro com o seu crochê. A maioria acha que ficar o dia inteiro produzindo crochê é que é o sucesso no crochê. Não. O sucesso chega quando há uma organização em que você não é uma máquina, é um ser humano que precisa cuidar da sua estrutura física, e nós sabemos que o crochê em movimentos repetitivos pode prejudicar muitas coisas na nossa parte física. Então você tem que pensar o seguinte: produção tem que diminuir e o preço tem que aumentar. Quando você produz uma peça em crochê e você sabe que a peça vale mais e você cobra menos do que você gostaria para você fazer o seu salário mensal, enfim, a regra que você deseja seguir, você vai precisar trabalhar muito. E nós sabemos que a gente não dá conta. Não tem como a gente atender a todo mundo. Agora, quando você concentra em produzir menos, mas atrair um público qualificado, é o diferencial. Há sim pessoas que pagam e pagam muito bem pelo crochê, mas precisa de um posicionamento. Se você se posiciona como a crocheteira que faz crochê baratinho, você vai atrair esse público. Se você é a crocheteira que vende seu crochê num preço médio, é esse público. Se você é a crocheteira que vende o seu crochê num preço justo, mais alto do que é aplicado no mercado, é esse público que você vai atrair. Mas presta atenção num detalhe. Paga bem por uma peça em crochê que você faça, desde que a pessoa perceba valor naquilo que você vai entregar. Não fique mendigando que compreender você. Posicione-se. Tenha um senso crítico. Olhe para as peças que você produziu e veja, entendeu? Perceba você. Se o que você está fazendo é bonito, tem qualidade, entende? Porque um cliente que paga bem, ele gosta de ver
que o dinheiro dele está sendo muito bem investido. E tem público sim, tá? Não importa a peça de crochê que você faça. Se é amigurumi, se é um chaveiro, se é um marcador de página, paga o preço que você quer. Posicionamento. Para você ter mais tempo para pensar em negociar, você tem que diminuir a produção. Ao invés de ficar produzindo toneladas de peças em crochê, você comece a produzir de modo mais devagar, com qualidade, fazendo aquela bela colocação de pontos, aquela bela combinação de cores. E aí você atrai o cliente, porque ele percebe valor naquilo que você está fazendo. Você precisa ter uma vida organizada. Você é um ser humano, limitado ao espaço e ao tempo. E que se você não cuidar disso, em breve, nem produzir mais você vai conseguir. A coluna não vai suportar, o pulso, o braço, visão, tudo doente. Pelo cansaço, pelo estresse, porque você precisa de organização. E outra coisa, fazer a peça em crochê e vender aquela peça grande, aquele kit de banheiro é maravilhoso. Mas às vezes não sai tão rápido quanto uma peça que é produzida em menor tempo, muito menor tempo, mas que o valor agregado naquela peça faz com que ela seja vendida por um preço maior. Certo? Imagina você vender uma scrunch a R$ 29,99 cada uma. Scrunch é rápido de se fazer. Uma scrunch é simples de se fazer. Se você vender 10, você vai aí colocar de faturamento praticamente R$ 300 no bolso. Enquanto um kit de banheiro gigante, 3, 4, 5 peças, você às vezes nem cobra 300. Às vezes cobra a metade. R$ 150. Entendeu? O que eu acabei de falar para você? Não é produzir muito. Coisas muito difíceis de se fazer, que demanda muito tempo. É produzir estrategicamente. Ao invés de se concentrar só em kits que demanda muito tempo e muito esforço, produz peças menores, que demandam menos tempo, mas que têm um altíssimo valor agregado. Não estou dizendo que você não vai vender o seu kit de banheiro. Eu estou dizendo só para você pensar como é que se faz negócio com crochê. Não é produzir muito, é produzir peças que têm altíssimo valor agregado. Um kit de banheiro, maravilhoso. Se você vendesse a R$ 400, R$ 500. Agora, um kit de banheiro de 3, 4, 5 peças, você vender a 150, ah, mas o material é baratinho. Não existe material baratinho. É só você fazer um cálculo de quantos por cento é aquele material frente ao salário mínimo. Aí você vai ver que não é baratinho. Ah, é R$ 15. R$ 15. Quantos por cento do salário mínimo é aquele cone de barbante? Entendeu? Então não é baratinho. É um percentual em cima do salário mínimo. Quando você enxergar assim, nunca mais você vai falar que é baratinho. É só você analisar o salário mínimo. Então, quanto mais valor agregado tem a peça, o preço sobe. Quanto mais perceber valor no que você faz, o cliente paga sem reclamar. Tem cliente sim, tem público sim. É posicionamento, organização, tempo para produzir, tempo para vender, tempo para negociar. O que você deve entender que se ficar o dia inteiro produzindo crochê, você não consegue ver excelentes oportunidades. E olha que eu estou falando só da venda da peça. E existem muitas formas de você fazer dinheiro com crochê, não somente a peça pronta.
inúmeras formas. Aula, curso, PDF, e-book. Só que, como você passa muito tempo produzindo crochê, você não consegue pensar diferente da maioria. Você quer resultado diferente, mas faz sempre a mesma coisa. Quer empreender com o crochê? Quer transformar o crochê numa fonte de renda maravilhosa? Precisa fazer diferente do que você está fazendo até hoje. Precisa se permitir criar a própria oportunidade. Precisa seguir aquilo que para você é mais viável. E não a modinha, entende? É isso que eu gostaria de te ensinar nesse vídeo.